Então a gente está aqui para falar um pouco sobre a relação entre o humanismo e as questões de gênero. E eu gostaria de começar pensando assim, quando a gente se refere ao humanismo, seja lá em que contexto ou circunstância, tem uma coisa envolvida aí que é a ideia mesmo do que é um ser humano, né? Porque o humanismo se refere à humanidade de modo geral. E aí o problema vem da gente entender o que é esse geral, né? Que não pode ser um geral abstrato, onde a gente tivesse só um conceito de ser humano e que isso não tivesse relação direta com as pessoas todas, né? Ou com cada um ser humano que pudesse se identificar com esse título ou essa ideia mesmo de um geral do humano. Então isso é o grande problema que se coloca para as relações de gênero ou para quaisquer outras relações onde a gente tenha alguns grupos de seres humanos subalternizados, para usar uma palavra contemporânea, ou a gente poderia dizer oprimidos, explorados, enfim. Então isso se coloca em relação, por exemplo, à situação da mulher ou dos homoafetivos, ou qualquer tipo de diversidade, transexuais, enfim, tudo que fuja da norma torna-se problemático nessa questão para a gente ter a certeza de que eles estão de fato sendo considerados seres humanos e estão sendo abarcados pelo conceito de humano que se tem em mente quando se fala no humanismo. Se pensa no humanismo como aquele movimento que quer dizer de uma dignidade do ser humano, é preciso saber quem é que está entrando aí nesse guarda-chuva conceitual que poderia conter todas as pessoas. Então isso acaba se tornando um problema da política, ou se a gente quiser, da filosofia política ou da ciência política, que é entender quais são os grupos que detêm para si o monopólio de se dizer os humanos. Atualmente no Brasil a gente tem um bom modo de pensar isso através das ideias da Djamila Ribeiro. Ela coloca, por exemplo, a questão de o que é universalizado quando a gente pensa num ser humano. E se a gente pega aquela coisa clássica do homem branco, heterossexual, ele se vê muito facilmente como um ser humano. Mas será que todo mundo se vê assim? Tem aquele que é visto como um específico, por exemplo, uma mulher negra, pobre, num país como o Brasil, ela tem que vencer um espaço maior, né? uma estrada maior para conseguir pensar na sua dignidade de ser humano, porque, em certo sentido, ela pode nem ao menos se considerar de fato um ser humano. Então, antes da gente falar de um humanismo para todos, que de fato, quer dizer, a ideia de humanismo precisaria ser para todos. Então, antes a gente precisa pensar, será que o conceito de humano está abarcando todas as pessoas? E acho que então é disso que se trata quando a gente tem as questões da identidade, do gênero, para que cada ser humano possa de fato se reconhecer sob o título de ser humano e assim poder levantar qualquer tipo de causa em relação a um humanismo. Porque se certos grupos não se reconhecem como estando favorecidos por esse título de humano, a ideia de um humanismo não vai fazer nenhum sentido para eles quando eles não estão aí abarcados por essa ideia. Na atualidade, infelizmente, a gente está muito longe de ter garantido esses direitos para que todas as pessoas, né, a gente pensar, todas, do mundo todo, cada ser humano possa se reconhecer nesse título de ser humano. Então, isso que pareceria tão óbvio e simples, está longe de fato ser, né? Então, a gente está dizendo de luta por direitos por parte das minorias ou dos grupos subalternizados, que sejam das mulheres, dos grupos que tenham, né, que representem a diversidade de gênero ou sexual ou as questões de raça, seja lá o que for, onde se trate de uma minoria que passa a ser aquela que não tenha todos os seus direitos garantidos, elas precisam lutar por isso. E essa luta não diz respeito a nada mais do que os simples direitos de toda pessoa humana. É como se a gente quisesse dizer, esses grupos só querem ser reconhecidos como humanos. É só disso que se trata. Uma vez eu vi uma imagem de uma frase pichada num muro que dizia que o feminismo é só uma questão de garantir que as mulheres sejam gente, né, que a gente possa afirmar isso. Então, pode parecer bizarro até uma frase dessa, mas é disso que se trata quando esses grupos não têm direito àquilo que seriam os direitos mínimos de todo ser humano, os direitos estabelecidos, né, por exemplo, pela Declaração dos Direitos Humanos. E esses grupos, então, precisam estabelecer lutas
que conquistam muita coisa. A gente tem que reconhecer que hoje, no século XXI, as condições de vida mesmo, de possibilidade de liberdade, de mobilidade, em vários pontos do mundo são muito melhores do que, por exemplo, há 100 anos para esses grupos, mas na atualidade, infelizmente, em muitos pontos do planeta, isso tudo vem sofrendo retrocessos muito difíceis de serem encarados. Retrocessos que talvez digam respeito mesmo a um movimento de certo modo esperado, desse pêndulo, né, que vai de um lado para o outro quando algumas conquistas são garantidas. O outro lado, o lado conservador, e que não quer garantir que esses direitos sejam de todos, porque precisam que esses direitos sejam só seus, né, os grupos que então são, a gente poderia dizer, oligárquicos, no sentido de que querem só para si, até mesmo o título de ser humano, eles vão lutar contra a conquista dos direitos pelos grupos que ainda precisam, né, dessa luta. E aí a gente tem esse movimento de uma conquista e de uma perda, o que diz que a luta precisa se manter viva. Por isso que eu disse que assim, essa questão toda se coloca no terreno da política, no terreno das forças que estão aí no campo social e político tentando se garantir e manter os seus espaços estabelecidos, né? Para que a gente possa, de fato, um dia falar de um humanismo e, ao dizer a palavra humanismo, ter a certeza de que ela está se referindo a todos os seres humanos e não só a alguns grupos que conseguiram desenvolver teoricamente e epistemologicamente essa ideia, mas que ela sirva, de fato, para cada um que nasça nesse planeta.